Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí? Errei? Eu sou Agnes Brista e vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio e de vídeo também. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, se você tá no YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nada, curte e compartilha esse episódio. Se você tá no Spotify, segue o nosso programa e avalia com 5 estrelas se você já ama o Clube do Erro. Cara, tem uma nova atualização do aplicativo de pedir carro que é assim, sei lá, 10 motoristas viram a sua solicitação. Vocês estão ligados nisso? Sim. Eu tô muito puta com isso, porque assim… Sim, se eles viram, por que eles não aceitaram? Aí parece que a plataforma tá esfregando na sua cara, tipo, a sua corrida é um lixo. Sabe, tipo assim… Você está sendo rejeitada. Quem teve essa ideia, na boa. Rejeitada. Tipo, às vezes 10 aparece motoristas. 15 motoristas já viram a sua solicitação. Eu fico assim, cara, o que E os 15 ignoraram. Exato. Os 15 recusaram. É porque eles estão mostrando serviço. A plataforma tá dizendo, olha, eu estou até mostrando, mas a culpa é dele. É a conversa. Que escroto! Nossa, é muito escroto. É isso. É a Tirem plataforma essa botando a atualização. culpa nos motoristas. Tem plataforma que até a cara do motorista que viu aparece. Horrível! Meu Deus! Motoristas, vocês deviam se revoltar contra isso, porque a plataforma tá de novo botando no cu de vocês. Mas revoltada motoristas. tô eu que o motorista não aceita a minha corrida, gente. Aceita a corrida. E ela tá sendo rejeitada por 15 homens. 15 homens. Motoristas, vocês tinham que se revoltar contra muita coisa. É. Eu namoro um motorista de aplicativo. Isso. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada de discordar da criação do meu marido com as minhas enteadas. Eu, mulher de 30 anos, tô há 4 anos em um relacionamento com meu companheiro, um homem de 32 anos. A gente mora junto. É tipo casamento, mas sem rótulo definido. Ele tem 2 filhas de relacionamentos anteriores. Uma de 8 anos e a outra de 7. Ele é um pai muito presente. Pelo acordo, elas ficam com a gente a cada 15 dias, mas na prática isso muda bastante. Às vezes, pegamos mais finais de semana, buscamos na escola, participamos de eventos. A mais nova mora em outra cidade, o que dificulta um pouco, mas mesmo assim ele se esforça muito para estar presente. O problema é que eu discordo bastante da forma como ele cria as meninas. Eu acho ele extremamente permissivo. Em situações sociais, por exemplo, elas não cumprimentam ninguém quando chegam, nem os donos da casa. Às vezes se recusam a tirar fotos, respondem de forma grossa e ele sempre justifica. É porque elas estão com fome, ou porque elas estão cansadas. Outra coisa que me incomoda é que ele claramente trata a mais nova de uma forma diferente da mais velha, com preferência visível. E tem também a questão da dependência. A mais nova simplesmente não dorme sem ele, nem com os avós, nem comigo, em casa. Se ele sai, ela acorda e fica esperando ele voltar, olhando para a porta. Ele acha isso super normal, mas eu vejo como algo que deveria ser trabalhado. Para mim, algumas dessas atitudes não são só jeito de criança. São falta de limite e até de educação. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito insegura de me posicionar. Ele até me dá uma abertura para conversar e a gente fala sobre isso várias vezes. Mas, no fim, ele não muda nada. E eu também não me sinto confortável de tomar a frente, porque eu sei que, como madrasta, eu posso facilmente virar a chata da história, né? Eu já ouvi várias vezes, mas meu pai deixa. Então eu fico nesse lugar estranho. Eu vejo coisas que me incomodam, acredito que poderiam ser diferentes, mas eu não sei até onde é meu papel de me envolver. Tô errada de discordar da criação do meu marido com as minhas enteadas? Gente, eu fiquei pensando… Nossa, eu fui longeaço, porque… Primeiro tem esse assunto, como abordar. Eu imagino que é uma situação muito difícil, dado que tem talvez 2 mães, eu não entendi exatamente se são filhas da mesma mãe, mas… Eu acho que são Acho que duas, não. pelo jeito. Pareceu sim, né? É. Então, tem 2 mães existentes e tal, e você… Onde você entra, né? Onde entra você. Até aí temos esse assunto, e eu acho que a gente vai abordar bastante isso. Mas eu fiquei pensando muito nesse lugar do pai que pega, às vezes, a criança e que
quer causar uma boa impressão para suas filhas, uma boa relação para suas filhas, e tem mais dificuldade ainda de botar limite. Eu fiquei pensando muito nisso. Ah, minha filha quer dormir grudada comigo. Pô, eu tenho uma saudade da minha filha, eu não fico com ela o tempo inteiro. Eu não quero dizer não para isso. Ou eu não quero tomar meu tempo brigando. Sendo que a educação passa por brigar também. Só que eu imagino que, assim, não que eu não acho que ele deva, entende? Mas eu fiquei também empática com essa ideia de, pô, ver às vezes o seu filho é difícil você medir isso, e essa vontade de ser aprovada eu consigo entender. Sim. Eu conecto com essa humanidade, eu preciso de pouco tempo, então eu quero que seja incrível para que as minhas filhas tenham boa relação comigo e me amem, queiram me ver de novo, sabe? Não voltem pra casa da mãe e falem, ah, não, meu pai só briga comigo, não quero mais ir lá. Que medo dá, sabe? Mas isso é uma educação extremamente autocentrada, né? É muito mais sobre ele ser gostado pelas filhas e ele não tá pensando, ele não tá fazendo o papel de educador, que é botar limite e educar as filhas e dizer, né? Independente se elas vão gostar dele ou não, no futuro elas precisam ser pessoas decentes, pessoas educadas, pessoas, né? Eu acho E que ele é um essa pai lógica- seguro. É isso que eu tava pensando. E É essa possível, ele lógica já casou de- 3 vezes. Ai, não gostei do fim de semana com meu pai, não quero mais ir lá. Também é uma lógica de um pai que não tem a obrigação de ficar com os filhos, né? Porque, tipo assim, se elas não tivessem a opção de não ir lá no fim de semana, porque elas não gostaram, é porque ele não tá tendo a obrigação de cuidar delas nessa constância, né? E desculpa, eu não acho isso um pai presente. Não, mas elas podem ir obrigadas e ainda assim sem gostar, sem querer, entende? Tipo assim, pode ser que não importe a opinião delas sobre ir ou não ir, mas eu imagino ele preferindo que elas queiram, entende? Sim. Eu tava pensando que se a menina mais velha tem 8 anos e a outra tem 7, significa que ele transou com a segunda mãe no Pensei nisso puerpério da também. primeira. Eu pensei nisso também. E aí, claramente, deve ter alguma relação não muito legal com a primeira mãe pra ele ter transado com a segunda mãe no puerpério da primeira e ter tido uma filha com uma diferença pouca de idade. E ele talvez esteja descontando essa diferença de relação das mães nessas filhas. E por isso que ele trata essa filha menor melhor. Entendeu? É Fez possível? sentido? Faz, é horrível. Sim, isso. é horrível. E desculpa, eu acho isso um homem horroroso. Por que você tá com ele? Tá. Eu concordo, eu pensei nisso também, mas é isso, é suposição, né? Não tem como a gente saber. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando muito nessa coisa de ela falou que ele é aberto pra conversar. E, obviamente, você tem que conversar com ele sobre isso que você tá pensando, né? Mas eu pensei, cara, ela convive com esse cara, né? Ela convive com essas crianças. Eu acho que a partir do momento, pensando se elas fossem adultas, se você convivesse com essas pessoas, você tem todo o direito de colocar os seus limites e seus desejos diante do comportamento dessas crianças ali, cara. É. Você convive com elas. Não é que você vai educá-las. Eu acho que você vai virar e falar, ó, pra conviver comigo, que é o que a gente faz com todo mundo, né? Isso aqui eu tolero, isso aqui eu não tolero. Você não pode me tratar assim. Mas aí, sei lá, né? É que eu acho que os exemplos que ela deu não É sempre em necessariamente relação são ao sobre outro. ela, em relação ao outro, e é sobre educação. E aí, nesse lugar, você pergunta se você pode discordar, tipo, se você tá errado em discordar. Você pode discordar. Claro. Você pode agir sobre essa Total. discordância? Eu acho que não. Você acha que não? Eu tenho certeza que não. Ela é madrasta. Desculpa, se ele não te deu autorização pra você falar, opinar nessa discordância, você não vai fazer nada. E aí você tem que analisar a situação a partir daí. Se você não pode agir sobre a educação desses seres humanos que vão conviver diariamente com você. Diariamente não, que elas vêm eventualmente. Mas elas vão conviver de uma forma muito próxima com você. Você escolhe, tá aí? Entendeu? É verdade. Eu acho que é mais sobre isso, assim, que você tem que pensar, porque... Tipo, o ambiente é aquele e ela tem que entender se ela se insere ali ou não, né? Exatamente. Porque, assim, você não vai mandar tirar as filhas, É. entendeu? E ela também tá numa posição de medo, assim, tipo, comparando a essa possibilidade dele estar com medo, ela também tem medo de ser a chata. Isso é isso, ela não tem abertura. Acho que a Ana fala muito bem quando diz assim, cara, você precisa de uma autorização, você não tem esse direito já dado por estar com o pai delas se tornar uma figura educadora, não mãe, né, mas educadora. Mas ela também tá com medo de se opor à posição dele como pai, e criticar e, tipo, ela deve estar toda temerosa quando chega no momento de ver o meu
marido, namorado, como pai. Ver o meu parceiro como... não tem rótulo, lembrei. Ver o meu parceiro como pai. Como pai, você não concorda e não gosta dele. Faz sentido isso. Só que você se relaciona com uma área que justamente não é essa. Ele não, a princípio, vocês não têm filhos juntos, então ele não é pai das suas crianças. Será Mas que pode ser que um dia seja? você gostaria ou você quer uma relação sem filhos com ele? Talvez você queira, dado como você vê ele como pai, então... E pode ser também uma possibilidade. Mas não é uma relação sem filhos já. Exato. E não ele não vai deixar de ser... Mas ele não vai deixar de ser pai. Entendeu? Você tem que entender. Esse é o pacote que você tá comprando, meu filho. Eu queria falar sobre o pacote. Minha filha. Esse é o pacote. O pacote é um homem muito bacana, muito legal. Ai, que ótima relação de vocês. Mas ele tem 2 filhas. O pacote que você está comprando inclui 2 crianças. Uma mais velha, uma mais nova. Uma mais nova que tá sendo tratada de forma bem questionável. Não, a mais velha. A mais velha tá As duas. É que eu acho que a mais nova eu disse de forma questionável porque ele tá extra mimando a mais nova. Eu acho isso muito errado. Sim. E a mais velha porque tá sendo meio renegada. As duas estão sendo tratadas de forma questionável. E fora que assim, você falou que ele é um pai presente, mas a cada 15 dias ele fica... Eu não acho o pai presente quem vê a cada 15 dias. Eu acho pai presente quem sabe o horário de entrada da escola, o horário de saída, pega na escola, leva no inglês, sei lá, leva se tem que ficar na aula de tarde, sabe que tem que ficar na aula de tarde. Ele sabe o nome da professora, ele sabe o nome da melhor amiga, entendeu? Ela falou isso. Eu não questionaria se ele é presente, não. Eu acho que ela falou super que ele é super presente. Tipo, uma das coisas... Tem um parágrafo que é só, tipo... A gente fica mais na prática. A gente pega no final de semana, bastante. A gente busca na escola, participamos dos eventos. Tipo, acho que isso não é uma questão. Ela muda porque esse é o limite, mas a gente faz mais. Eu não desconfiei da presença. Desconfiei da qualidade da educação, que é justamente o que ela traz. E que também é sobre presença, no sentido de... Tudo bem você ser presente na sua forma física, mas... A qualidade do tempo também é presença, né? Então, assim, isso eu acho questionável também, mas... tipo, ele tá presente. Aí ele vai ficar dormindo com a... eu acho que... Mas é isso, é foda, né? Porque se fosse... Eu fico pensando, se eu fosse o cara e eu tivesse com um marido e ele me falasse... Um marido, um que seja, uma pessoa... E ele quisesse opinar na minha educação das minhas filhas, eu ia virar um animal. Eu ia ficar, cala a boca. Tipo, você não tem nada a ver com isso. São minhas filhas, não questiona. Mas logo depois eu ia pensar, não, eu posso respirar porque eu estou com uma pessoa que eu amo, que convive com as minhas filhas, e eu devo ouvir a opinião dela. Eu tenho todo o direito de discordar e eu vou virar pra ele e falar, eu discordo por causa disso, disso, disso. Eu estou fazendo isso porque eu acho que também ela se incomoda porque ela não vê sentido, né, em muitas coisas. Então acho que, por exemplo, se você trocar essa ideia com ele vai ter a possibilidade de te justificar e falar... Eu acho que ela tem que dormir comigo, mas né? Ela falou que trocou, né? Tipo, ele se abre, só que ele não muda a ação. Então é tipo... Também, eu acho que isso é um recado, né? Porque ela fala no final que ele escutou, mas não agiu diferente. Ele tá te comunicando. Eu acho que ele tá te comunicando que ele vai continuar fazendo o que ele faz. É que ele gosta disso, ele acredita nisso como educação. Ele acredita nisso. E aí você tem que, total, o que a Ana falou, aí você tem que falar. E aí, esses são os princípios dessa pessoa, eu concordo. Eu já peguei uma pessoa que tinha filha e ele... Um dos valores dele era não vacinar a filha. E aí... E outro valor era, tipo, ela tava com piolho e ele... Demorava séculos pra passar remédio na cabeça, deixava ela se esfregar em todo mundo, não avisava as pessoas que ela tava com piolho pra não constranger a filha. Só que, tipo assim, você não constrange a filha, mas você não avisa, não dá o direito das pessoas que estão brincando com ela de se protegerem de piolho. Não, você tá criando uma ilusão, né? Você tá agradando o seu filho, mas você tá criando uma coisa que no futuro ele vai se fuder, sabe? Total. Você tá protegendo... falsamente, né? O momento presente, que é o tempo que você tem. Entende? Tipo, você tá protegendo os 15 dias que você fica junto. Mas não é não o resto da vida. Não, tipo, o adulto que essa pessoa se tornará. E aí, você como nosso ouvinte, que não pode se... Né, a gente tá falando sobre você talvez realmente não ter poder nessa relação. E no que esse ser humano vai se tornar. Você não está admirando este homem nesse lugar. E aí, fica ou não fica nessa relação? Dado que você não vai mudar, aí você tem que se questionar. Se isso não mudar,
É sustentável ou não é sustentável? Analise o pacote por É, completo. total. Talvez você não Tem que possa mudar analisar. essas meninas. É. Dá vontade de salvar as crianças, né? Às Dá, vezes. super. Mas Você devia ter aí a vontade. gente entra em É. aquele assunto nosso que é você não vai salvar o mundo. Sim. Eu sei que você quer, a gente também quer. Nós somos as meninas superpoderosas. Sim. Com seus Mas ultra a superpoderes. gente não vai salvar o mundo, infelizmente. E aí, tô errada de discordar da criação do meu marido com as minhas enteadas? Discordar, não. Discordar, não, você tá você não tá certíssima, mas A gente acha que talvez talvez você não seja tenha errado. espaço para agir mesmo. Você fez o que você pôde, quer conversar com ele. e aí ou você fica ou você rala. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje, né? Diz aí o que você achou nos comentários de onde você estiver assistindo. Se você tá no Spotify, não esquece de votar na nossa enquete também. E se você tá no YouTube, já curte e compartilha esse vídeo. E em qualquer plataforma, se inscreve e segue a gente aqui e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar sua história pra gente. Beijo!